Graça e paz, queridos, um bom dia do Senhor a todos. Para mim é uma alegria voltar aqui a esta casa, ver como Deus tem sempre acrescentado bondade e graça no meio dos irmãos. Creio que eu estive aqui no mês de março ou abril, né? Então alguns irmãos, eu estou lembrando aqui de alguns irmãos, dou graças a Deus pela vida de vocês, dou graças a Deus pela vida do pastor Cleiton, sua família, como bem o conselho aqui desta igreja. Irmãos tão queridos aí que temos trabalhado e cooperado juntos para a glória de Deus. Portanto, expresso aqui, presbítero Hudson, minha alegria do convite também ao pastor Cleiton. O convite está aqui com os irmãos, ministrando então, servindo os irmãos na palavra do Senhor, tá? Como já foi dito pelo presbítero, nós vamos pensar hoje na expiação limitada, um ponto aí da nossa soteriologia calvinista reformada, que nós entendemos como expressão de um dos aspectos da salvação que Cristo conquistou para a sua igreja. Quero convidar os irmãos ao texto de João, Evangelho segundo João, no capítulo 10. Também trago aqui um abraço de minha família. Hoje não pôde estar aqui minha esposa e o meu pequeno, mas trago um abraço fraterno da minha família e também da igreja presbiteriana lá de funcionários, né? Igreja que temos servido e trabalhado à frente daquele trabalho. Pois bem, João, Evangelho de João, capítulo 10. Se Deus nos permitir, nós vamos nos utilizar do texto do verso 11 ao verso 18. João capítulo 10, verso 11 ao 18. Há uma frase em nossos dias, um provérbio popular, talvez você já ouviu, pelo menos alguma vez na sua vida: quem não arrisca, não petisca. Né? Com essa frase, normalmente se sugere que por vezes na vida é necessário correr alguns riscos para alcançar algo mais valioso. E é interessante como a perspectiva de nossos dias, nós estamos envoltos ao redor de pessoas que vivem as bets, as apostas, as casas de apostas só crescem cada vez mais, as loterias, a mega da virada, o grande sonho de, por meio de um pequeno investimento ali, arriscado, entrar e ganhar algo muito mais valioso do que aquilo que ganhou. Mais que isso, nós temos agora nos Instagrams da vida, pessoas que vivem a fazer sorteios de Pix, de casa, de carro, de moto o tempo todo, com 50 centavos, R$1, R$3, você investe, pode ser sorteado e ganhar ali um grande prêmio. De fato, irmãos, as pessoas estão acostumadas cada vez mais com a ideia de que é só uma tentativa para ver se vai dar certo. Nós vivemos em um mundo agora envolto dessas coisas, envolvidos com todas essas coisas. E o que é interessante então é porque eles estão dispostos a entrar numa grande loteria para ver se conquistam alguma coisa, para ver se recebem algum prêmio. E não é interessante que muitas pessoas pensam exatamente sobre isso, na perspectiva da obra de Cristo, na perspectiva da salvação que o Redentor conquistou para a sua igreja. Não é incomum vermos pessoas nas igrejas pensando que assim também é em relação à salvação, queridos. Para muitos é como se a obra de Cristo fosse uma loteria. Para algumas pessoas ele oferece uma redenção possível para todos. Essa é a perspectiva, por exemplo, dos arminianos, chamado universalismo hipotético. Veja só como um autor, um grande teólogo arminiano em sua teologia sistemática, Lewis Sperry Chafer, ele chegou a dizer acerca disso: a morte de Cristo não salva nem de fato, nem potencialmente. Em vez disso, torna todos os homens salváveis. Nessa perspectiva, então, o problema do conceito dessa redenção hipotética é que Cristo morreu hipoteticamente por todos, mas realmente por nenhum. Ou seja, poderia ser que ninguém cresce no Evangelho e recebesse as bênçãos que Cristo teria conquistado na cruz do Calvário. Em outras palavras, o derramamento da vida dele na cruz,
O derramamento do seu sangue seria em vão, porque ele só hipoteticamente poderia salvar, mas realmente não salvou ali ninguém. Contudo, queridos, será que é isso que nós vemos nas Escrituras? Será que esse é o ensino bíblico, que a obra de Cristo é uma loteria para ver se alguns vão crer e alguns vão receber os benefícios? Será então que Jesus teria olhado para todas as pessoas e ver ali quem poderia se achegar a Ele e crer em sua obra? Definitivamente, irmãos, não é isso que nós vemos na palavra de Deus. As Escrituras nos revelam então que sobre a morte de Jesus, Ele dedicou sua vida especificamente por pessoas já definidas, pessoas que Ele já visava na cruz, garantindo então a redenção e a salvação somente destas. Portanto, a morte de Cristo não foi uma loteria, não foi, vou ver se vai dar certo para alguns, mas uma conquista, uma garantia. Cristo dedicou sua vida pela igreja, pelo seu povo, pelos seus escolhidos. É uma escolha então consciente e intencional de se sacrificar por aqueles que seriam e são salvos através de seus méritos. Convido os irmãos então à leitura do texto, que é sobre exatamente isso que João, aqui no capítulo 10, narra acerca do que o Redentor mesmo ensinou sobre esse tema. João capítulo 10, a partir do verso 11, a palavra de Deus diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas me ouvirão a voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém, queridos. Vamos a mais uma palavra de oração. Curve sua fronte, façamos uma palavra rogando a Deus a bênção, iluminação do texto sagrado e aplicação em nossos corações. Senhor, nós te rendemos graças mais uma vez em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque tua palavra foi lida, declarada, ouvida, e aqui há corações sedentos que creem na tua palavra. Mais que isso, Senhor, aqui está o teu povo comprado por Cristo na cruz do Calvário. Povo em que o nosso Redentor dedicou sua vida, dedicou sua morte em nosso favor. Muito obrigado por isso, Senhor. E é por causa disso, por causa do Evangelho que aqui nós estamos. Recebemos um novo coração que agora é disposto a crer e te obedecer. Nós te rendemos graças por isso também. E pedimos ao Senhor a tua bênção, para que a tua palavra nos direcione, nos instrua, nos corrija, nos console e nos edifique nesta manhã. Muito obrigado aqui pela vida desta igreja tão amada e tão querida. Que tua boa mão seja sobre nós e que o teu nome seja glorificado à medida em que conheceremos o Senhor mais e mais e nos relacionaremos contigo para a glória do teu nome. É no nome de Jesus, o nosso Redentor, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de João, ele é um evangelho singular. É comum nós ouvirmos acerca dos evangelhos sinóticos e do evangelho joanino, né? Os evangelhos sinóticos partem do pressuposto, né, de que eles estão olhando numa direção mais parecida.
Por isso, eles estão olhando numa mesma ótica. Já o Evangelho de João é tensionado, escrito. Ele é dividido, organizado, pensado nos temas em uma outra ótica. João tem em mente, então, mostrar que é por meio de Jesus que alguém, crendo nele, em sua obra, pode receber salvação e ter vida eterna diante de Deus. Ele revela esse propósito, então, lá no capítulo 20, especialmente o verso 30 e o verso 31, quando ele diz que o Evangelho, da forma como foi disposto por ele, tem como objetivo, tem como propósito que alguém veja a obra de Jesus, a pessoa, o seu ministério, creia ali nos sinais registrados, para que creia que ele é o Filho de Deus e, crendo, tenha vida eterna em seu nome. Com essa disposição, com esse propósito, esse objetivo em mente, João traça muitos temas aqui. Por exemplo, a relação que Jesus tem com a Trindade, especialmente ele e o Pai sendo um, de mesma essência, de mesma substância, o Deus eterno, o Logos eterno que estava diante da presença do Pai e que agora é encarnado para a salvação de um povo. Portanto, ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vai traçando esses temas e à medida em que ele vai desenvolvendo o Evangelho, ele vai mostrando uma forte oposição diante da pessoa e do ministério de Jesus. Especialmente no capítulo 9, capítulo anterior, no contexto menor aqui do texto em que nós estamos fazendo a leitura. O capítulo 9, ele é marcado então por essa tensão de uma grande oposição e perseguição ao Senhor Jesus Cristo. Ele cura um cego de nascença. E é interessante porque o paralelo ali é exatamente de que alguém nasceu cego, passa a ver e ver por causa do Redentor, enquanto religiosos estavam com seus olhos abertos, mas espiritualmente cegos, e não conseguiam ali ver o bom pastor diante deles, não conseguia ver o Redentor diante de seus olhos. É interessante então que após o capítulo 9, uma crescente oposição a Jesus de várias classes religiosas começa a acontecer. No capítulo 10, então, Jesus traça o que seria um tipo de ensino em que ele deseja ensinar por meio de figuras. Ele se utiliza de algumas figuras muito conhecidas. Então, desde o verso 1 até o final do capítulo 10, nós temos então essa base que Jesus lança aqui de dizer que ele é o bom pastor, ele é a porta. E havia então falsos mestres que não conduziam para a salvação, mas Jesus era a porta de que eles poderiam entrar e encontrar a salvação. Como também Jesus não era só a porta de entrada para a salvação, mas também Cristo é aquele que guarda o seu povo, o bom pastor. Aquele então que protege o seu povo, protege as suas ovelhas, não só se arrisca por suas ovelhas, mas Jesus vai dizer que ele se entrega por suas ovelhas. Ele dedica a sua vida por suas ovelhas. Com isso em mente, então, queridos, Jesus aqui traça um ensino primordial para nós, Igreja do Senhor, pensarmos hoje. Sendo Jesus o cabeça da igreja, sendo Jesus aquele que cuida, que nutre as ovelhas, sendo Jesus aquele que apacenta o seu rebanho, sendo Jesus aquele que se entrega, que dá a sua vida pelo seu rebanho. Então o tema da salvação, pensando na morte de Cristo, não deveria ser qualquer coisa para nós. Olhar para quem Cristo morreu, olhar o que ele objetivava na cruz, olhar se ele olhava para uma possível salvação, ou se ele definitivamente conquistou salvação para pessoas, muda toda a nossa perspectiva de olharmos até para a nossa segurança em relação a isso. Como é que a igreja lida com o fato de Jesus ter dedicado a sua vida por ela, ou hipoteticamente por pessoas? Isso tem sido tema de debate ao longo dos últimos séculos. As tradições evangélicas, e aqui eu me coloco a colocar especialmente o arminianismo e o calvinismo, que é o ponto da qual nós estamos estudando aí ao longo das últimas semanas. Deus tem nos permitido fazer isso, Deus tem permitido vocês isso aqui na igreja.
O ponto é, isso não se trata de qualquer coisa. Olhar para quem Jesus morreu ou por quem Jesus morreu não é qualquer coisa. Há implicações diretas, queridos, na vida da igreja. A segurança em nossos corações, quando nós entendemos que Jesus dedicou a sua vida por mim, por nós. Quando nós nos colocamos então na perspectiva de que foi por mim que ele morreu, e não hipoteticamente por alguém. Eu estava lá, representado pelo meu Senhor, substituído pelo meu Redentor. Não somente eu, mas a comunidade dos crentes eleitos em Cristo Jesus. Daqueles que aprove ao Pai eleger na eternidade e o Filho morrer na cruz, no tempo e no espaço, para favorecer somente a estes. E estes gozarem então de todas as bênçãos que o próprio Redentor conquistou. Portanto, pensando em expiação definida ou limitada, como assim tem sido conhecida, eu gosto do termo definida, queridos, também, na perspectiva de que limitada poderia nos levar, ou levar alguns de nós ao erro, de é como se a obra de Cristo fosse limitada em alguma maneira, como se ela não fosse suficiente para todos. Mas não é exatamente isso que nós queremos dizer com esse termo. Quando usamos o termo limitada, definida ou expiação eficaz, outro termo também para a mesma coisa, nós estamos olhando que a morte de Jesus teria valor para substituir quem quer que fosse. Mas ele eficazmente destinou o seu sangue para um grupo específico, para aqueles pelos quais foram eleitos desde a fundação do mundo. Aqueles que aprove a Deus na eternidade, amar e escolher um povo. A esses e somente a esses, Cristo dedica a sua vida para de forma objetiva conquistar salvação, perdão de pecados e redenção plena no seu sangue. Expiação definida, portanto, a partir desse texto, nós poderíamos nos perguntar, no que é que ela se baseia? Como nós olhamos para a expiação definida, em que base, como ela se baseia? E nós temos pelo menos 3 respostas ao longo desse texto. Em primeiro lugar, a expiação definida se baseia na atribuição de Cristo como o bom pastor, versos 11 ao verso 13. Em segundo lugar, a expiação definida se baseia no amor sacrificial de Cristo, versos 14 e 15. E por último lugar, a expiação definida ou limitada se baseia na soberania de Deus no plano de salvação. Versos 16 e verso 18. Confira comigo então, queridos, a partir do verso 11. Em primeiro lugar, a expiação definida se baseia na atribuição de Cristo como o bom pastor. Olha, eu quero mencionar já 3 elementos que nós vamos olhar para esses próximos versos aí. A entrega da vida de Cristo para salvar suas ovelhas. Cristo protege suas ovelhas do perigo e ele se preocupa profundamente com as suas ovelhas, diferente dos falsos pastores ou dos maus pastores. Olha o verso 11 então. Cristo diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É interessante aqui, né, que na comparação que nós temos no início aí do capítulo, no verso 1 a 5, que Jesus apresenta então essa dinâmica e depois ele vai responder que ele é a porta e agora que ele é o bom pastor. Essa é a 4ª declaração de que Jesus diz, eu sou, de 7 declarações que há no Evangelho de João. Essa ligação do eu sou é muito importante no Evangelho de João, porque há uma conexão com a própria divindade de Jesus, com a sua natureza divina. Nós deveríamos lembrar quando ele diz eu sou, do episódio do Êxodo capítulo 3, quando na sarça ardente Deus se revela a Moisés, e em seu nome ele diz, você vai no nome do eu sou que te enviou, eu sou o que continua sendo, o Deus do pacto. Com isso em mente, então, todas as vezes que Jesus fala, eu sou, tem um vínculo, então, com quem ele é de fato. É Deus entre nós. Ele é o Filho bendito e encarnado. E aqui ele diz, eu sou o bom pastor. É interessante porque essa palavrinha bom aqui, ela é muito importante, palavra grego kalos, né?
ela pode ser traduzida como bom, como verdadeiro, como ideal ou como genuíno. Isso nos remete a alguns textos do Antigo Testamento que faz um comparativo exatamente com os maus pastores, com os pastores que não são ideais. Por exemplo, olha só o texto de Zacarias 11, verso 17. Vou fazer a leitura, os irmãos prestem atenção. O pastor inútil, o pastor sem valor ali, declarado em Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 11, verso 17. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, o olho direito de todo se escurecerá. Ai do pastor inútil, um oráculo de ai do profeta Zacarias. Com isso, então, o título para Jesus ser o bom pastor, nada mais é do que ele está dizendo: eu sou o pastor por excelência, o pastor ideal, o bom pastor, o contrário do mau pastor, o contrário do pastor inútil. Outro modo também, queridos, há um vínculo desse texto com o profeta Ezequiel, capítulo 34, especialmente 3 versos que eu vou fazer a leitura para os irmãos. Ezequiel 34, verso 15 e 16, e depois o verso 23. Olha só. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Verso 23 de Ezequiel 34. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. O que é interessante é que é uma promessa de que o próprio Deus vai cuidar e apacentar o seu povo. O próprio Deus, então, vai se dedicar a cuidar do seu povo. E no verso 23, então, diz que o servo, e um vínculo com Davi, diz que haverá ali só um pastor, e é ele quem vai apacentar, e chama o meu servo Davi. Interessante que Ezequiel é muitos séculos posterior a Davi. Ezequiel profetiza no período, por exemplo, já da Babilônia. Ele perpassa ali o 6º século antes de Cristo. Davi é quase 400 anos anterior ao profeta Ezequiel. O que é que Deus então estava falando por meio do profeta Ezequiel quando usa da figura de Davi, do servo Davi, que vai apacentar o rebanho do Senhor? Nada mais é, querido, daquela promessa da aliança feita com Davi, de que o trono do Senhor jamais se apartaria da casa de Davi. Que o verdadeiro rei de Israel vem por meio do trono de Davi. O servo de Davi nada mais é do que Jesus Cristo, filho de Davi, o rei, o verdadeiro rei. Em outras palavras, o verdadeiro rei também é o bom pastor da sua igreja, o bom pastor das suas ovelhas. Agora poderíamos fazer uma pergunta: como é que esse bom pastor, ele executa então o seu pastorado? O texto diz ainda no verso 11, de que ele, por ser o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele entrega a sua vida, ele dedica a sua vida. E mais uma vez, muito importante nesse verso, não poderíamos deixar de pensar ou mencionar o fato de que ele dedica a sua vida pelas ovelhas, ou para as ovelhas. Ele não dedica a sua vida hipoteticamente por todas as pessoas, ele dedica a sua vida por suas ovelhas, pelas ovelhas. Essa preposição usada aí por João, em todas as ocorrências dela, no Evangelho de João, visa sempre uma substituição em favor de alguém. Isso acontece ao longo de vários capítulos, capítulo 6, aqui no capítulo 10, no capítulo 11, no capítulo 17, no capítulo 18. É sempre uma substituição em favor de alguém. É como se Jesus estivesse dizendo: o bom pastor, ele dá a sua vida em favor de suas ovelhas e somente delas. Isso faz dele o bom pastor. A sua morte, por meio dela, por sua morte, as suas ovelhas receberão o favor de Deus e conquistarão salvação. Verso 12, então,
um contraste do bom pastor com aquele que não é um bom pastor, o mercenário. E ele diz que o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, quando vê o lobo diante dele, ele abandona as ovelhas e foge. Então vem o lobo e arrebata as ovelhas, mata as ovelhas, ou pelo menos dispersa as ovelhas que conseguem ali fugir. Em seguida, o verso 13 diz que o mercenário foge. Por quê? Porque ele é mercenário. Porque a preocupação dele, o compromisso real dele é consigo mesmo. Por ele ser mercenário, ele não tem cuidado com as ovelhas, diz o verso 13. Essa palavrinha aí, mercenário, era a figura de alguém que trabalhava por dinheiro. Ele não tinha nenhum compromisso de fato com aquilo que ele estava cuidando. Ele tinha um compromisso de fazer a sua parte e receber o dinheiro. Não era alguém preocupado com o rebanho de fato, mas alguém que estava ali olhando e supervisionando o rebanho com o fim último de se beneficiar. Esse é o mercenário. Tá? Portanto, então, um trabalhador contratado de alguma forma, que só visava ali o dinheiro e executar a sua parte, pensando no lucro que teria, era usado no primeiro século, no contexto aqui do texto bíblico, de uma forma pejorativa, de uma forma não bem vista. Ele só está ali por causa do dinheiro, não por causa da lealdade ou amizade com ninguém, ou preocupação com o rebanho. Ele está preocupado consigo, com o que ele consegue ganhar a partir daquilo dali. Portanto, na primeira ameaça que o rebanho estivesse passando, o mercenário que só estava preocupado contigo pensava, olha, eu vou lutar contra um lobo, eu vou lutar contra um urso que venha aparecer, contra um leão que pudesse aparecer, eu vou livrar a minha vida, eu vou livrar a minha pele. Eu estou preocupado com o que eu posso ganhar. O rebanho, depois o dono do rebanho vê uma forma aí de conquistar mais alguma coisa, de fazer o rebanho se reproduzir de novo, né? E que Deus o abençoe. E que ele consiga de novo o rebanho, na melhor das hipóteses. Mas o mercenário está preocupado só consigo, diante do perigo, então ele foge. Ele não quer sofrer duras penas. Olha o oposto, queridos. Jesus está se colocando exatamente no contrário. Jesus está dizendo, eu não só brigo pelas minhas ovelhas. Eu não só estou disposto a enfrentar feras selvagens que viessem. Eu vou dedicar a minha vida por elas, inclusive a minha morte. Eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida por causa das minhas ovelhas ou em favor das minhas ovelhas. Então, o mercenário aqui contrasta com o bom pastor, abandona as ovelhas no momento da dificuldade, do perigo. Mas há um contraste também, queridos, quando pensamos no oposto disso. O bom pastor, ele vai até o fim, ele dispõe, ele entrega a sua vida para proteger as ovelhas e mais que isso, para poder salvar as suas ovelhas. Nós olhamos por essa perspectiva de quem é o nosso bom pastor. O bom, o ideal, o perfeito, o redentor das nossas almas, Cristo Jesus. Nós deveríamos nos lembrar, queridos, que Ele está disposto não só a nos salvar, mas Ele se importa com a minha e com a sua vida. Costumamos duvidar de que Jesus se importa conosco. Por vezes eu e você perdemos de vista quem Ele é. Olhamos às vezes para um Jesus fabricado por nosso próprio coração caído. E mesmo salvos, mesmo como ovelhas do Redentor, nós perdemos de vista quem Ele é, irmãos. Quem é o nosso bom pastor? Nós pensamos muitas vezes que Deus nos abandonou. Pensamos muitas vezes que Deus nos esqueceu. Costumamos pensar que Deus nos deixou no sofrimento, nos entregou a um sofrimento pelo menos temporário, como se Ele não se importasse conosco. Mas essa não é a verdade. Nós perdemos de vista porque nos esquecemos de quem Ele é. Deus se importa tanto conosco, diz a sua palavra, que Ele está agindo por meio de todas as coisas e usando todas as coisas
para nos conformar à imagem de Cristo. Esse é o nosso bem. Paulo diz, então, sabemos que Deus coopera por meio de todas as coisas, ou agindo através de todas as coisas, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu eterno propósito. E o verso 29 diz, para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus se importa tanto conosco, queridos, que o nosso bem maior, ser conformado à imagem de Cristo, é o grande alvo de Deus para nós. Transformar a mim e a você, santificar a mim e a você, para nos tornarmos agora a imagem do Filho dele. E a maior prova disso, de que Deus se importa conosco, é de que Ele enviou o seu Filho bendito, e Ele entregou a sua vida em nosso favor. Romanos capítulo 5, verso 8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Do lado de cá, eu e você como ovelhas inconstantes. Do lado de cá, eu e você como ovelhas que duvidam muitas vezes. Como ovelhas que se esquecem de quem o Redentor é. Andando de forma inconsistente com as nossas atitudes diante da presença de Deus. Andando em pecados, em omissões, em formas contrárias à lei do Senhor. Apesar de nós, se do lado de cá andamos assim, do lado de lá o Redentor dedicou a sua vida para salvar a mim e a você, ovelhas inconstantes. Ele visou o seu povo na cruz do Calvário. Ele olhou aqueles a quem ele compraria com seu sangue, e ele dedicou a sua vida até o fim. Ele nos amou. Mas que isso, queridos, Cristo também nos ama no presente. E nós não podemos perder isso de vista. Diante dos dilemas da nossa vida, diante dos dilemas da nossa existência, deveríamos nos lembrar que Ele não somente nos amou lá no passado, quando dedicou a sua vida lá na cruz. Apocalipse diz que, capítulo 1, diz que Ele nos ama e conquistou para Ele um povo, para ser agora sacerdócio de Deus, povo escolhido, e que anda agora a servir a Deus no mundo. Esse Deus nos ama, e em Cristo Jesus, que continua nos amando, agora o Redentor à direita do Pai, intercede por mim e por você. Ele não só dedicou a sua vida na cruz do Calvário, ele continua incessantemente a apresentar os seus méritos diante do Pai, em favor de mim e de você. Ele intercede por nós. Esse é o nosso bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor protege as suas ovelhas. Porque Ele é o bom pastor, nós podemos ter segurança, queridos. Nós estamos em boas mãos. Termino esse ponto mencionando uma fala do pastor Russell Shedd, um grande teólogo que andou em nosso meio, andou aqui no Brasil e pôde tanto contribuir com a igreja aqui no Brasil. Certa vez perguntaram para Russell Shedd acerca de se alguém perderia a salvação. Perguntaram, Dr. Shedd, olha, alguém pode perder a salvação? Imagine uma alma aflita fazendo essa pergunta. Imagine irmãos que em suas consciências afligem a sua alma. Por vezes por causa de seus pecados, por vezes por situações difíceis na vida, por vezes, às vezes, por causa de incredulidades do coração, até dúvidas do coração. Perguntaram isso ao Dr. Shedd e ele olhou e respondeu, ora, depende de quem te salvou. Se foi Jesus que te salvou, pode dormir em paz. O nosso bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele dedica a sua vida pela sua igreja. E ele continua à destra do Pai a interceder por mim e por você. A apresentar os méritos dele, dia após dia, momento após momento, santificando a nossa existência, nos colocando então como justos aos olhos do Pai, de uma vez por todas, santificados aos olhos do Pai, para mim e para a sua salvação eterna. Louvado seja Deus por isso. Em segundo lugar, então, a expiação definida se baseia no amor sacrificial de Cristo, ainda como um complemento dessa ideia do verso 11, especialmente o verso 15, a esse desdobramento. Cristo conhece as suas ovelhas intimamente, como ele também conhece o Pai, e ele se entrega definitivamente por suas ovelhas, diz o verso 15. Olha o verso 14.
Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Quando Jesus então usa esse termo aqui, conhecer, ele está falando não de algo intelectual. Eu sei quem é as minhas ovelhas. Eu tenho aqui na cabeça o nome das minhas ovelhas. É muito mais do que um conhecimento intelectual. A palavra grega aqui usada dá muitas vezes a ideia de um relacionamento, inclusive até um relacionamento íntimo em alguns contextos. Ele conhece, ele se relaciona com o seu povo, ele se relaciona com a sua igreja. Mais que isso, ele reivindica para si, ele diz que ele é o pastor da igreja, pastor das ovelhas, e as ovelhas são então ovelhas do seu pasto, ovelhas do bom pastor. Um conhece ao outro, um se relaciona com o outro. Tá? Então aqui o bom pastor em nada mais está falando que ele provê e ama as suas ovelhas, e as ovelhas respondem a esse amor, a esse cuidado, a essa entrega. As ovelhas então vão responder em obediência, em fé ao bom pastor. Detalhe, a intimidade desse relacionamento, na verdade, é um espelho do próprio relacionamento do pai com o filho, do Deus Pai com o Deus Filho. O verso 15 diz isso, olha: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Então essa frase, assim como o Pai me conhece a mim, indica aqui a unidade entre o Pai e o Filho, né? Sugerindo então que a obra eterna da salvação foi planejada desde toda a eternidade. E no momento da história então, Cristo veio conquistar essa redenção específica para os amados, os eleitos, as ovelhas eleitas de Deus. Então Cristo conclui o verso 15 dizendo: dou a minha vida pelas minhas ovelhas, da forma como me relaciono, conheço ao Pai e Ele me conhece. Agora eu entrego minha vida para que minhas ovelhas também conheçam a mim e eu seja conhecido por elas. Em outras palavras aqui, a ideia de dar a vida, entregar a vida, mostra a intencionalidade da obra de Jesus. Nada estaria pegando ele de surpresa, queridos. Não foi um plano B do Senhor. Seu ministério fracassado e agora ele morto por causa dos romanos. Então os apóstolos inventaram esse discurso de que Jesus então teria morrido em lugar do seu povo. Não. De acordo com esse texto, Jesus sempre objetivou entregar e dedicar a sua vida pelas suas ovelhas. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 25, diz aqui que a morte de Jesus, né, especialmente por suas ovelhas, diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, pelo seu povo, pela sua igreja, pelas suas ovelhas. Nós podemos mudar os termos, falar de um termo ou outro, mas a realidade é a mesma. Cristo entregou a sua vida pelo seu povo. Portanto, o conhecimento aqui do pastor com suas ovelhas, ou para as ovelhas poderem conhecer e se relacionar com o bom pastor, vem do fato de que o bom pastor se relaciona com o Pai. E nessa unidade de relacionamento, de compartilhamento da Trindade, Pai, Filho e Espírito desejaram um povo para si. E porque desejaram um povo, o Filho então há de morrer por esse povo e se entregar para esse povo agora ter comunhão com o Deus Trino. Esse povo agora poder se relacionar com o Deus Triuno, poder então gozar para sempre de um relacionamento com o Deus Triuno. Perguntaram a Agostinho certa vez, qual é a herança dos crentes afinal? Qual é o bom proveito de dedicarmos uma vida a agradar a Deus porque fomos salvos por Cristo? O que é que nós vamos de fato receber, irmãos? O que é que vai ser o nosso galardão eterno? Perguntaram para Agostinho. Agostinho disse então: a nossa herança, o grande presente futuro é o próprio Deus. Vale a pena nós nos relacionarmos com esse Deus e vivermos a agradar Ele aqui na terra. Vale a pena nós nos lembrarmos do que o Evangelho fez em nosso favor. Cristo morreu e dedicou a sua vida em nosso favor. Vale a pena então santificar a nossa vida hoje, irmãos, porque o nosso dom eterno é o próprio Deus. É nos relacionarmos com aquele que nos amou, é conhecermos aquele que nos amou como somos conhecidos dele.
é poder nos relacionar com o bom pastor, que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A promessa então que perpassa toda a Escritura: eu sou o teu Deus, vós sois o meu povo, e habitarei no meio de vós. Em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, irmãos, nós temos então essa frase, chamada então a frase pactual de Deus, a frase da aliança: eu sou o teu Deus, vós sois o meu povo, e eu habitarei no meio de vós. Ela é cumprida aqui em Cristo, que Cristo é Deus entre nós, habitando no meio de nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas no momento futuro também ecoarão as palavras que Agostinho acabou de falar. É Deus habitando para sempre com o seu povo, é o povo de Deus, agora comprado por Cristo, para sempre com o seu Senhor, para sempre com o seu Salvador. E o tabernáculo de Deus se fará para sempre, a morada entre nós, habitaremos para sempre com o Senhor, queridos. Um puritano no passado chegou a dizer o seguinte, olhando para a obra de Cristo, que é o motivo de todas essas coisas: a glória de Deus por meio da redenção que Cristo conquistaria. O puritano chegou a fazer um comparativo muito interessante, Thomas Watson. Ele disse, olha, enquanto os sacerdotes no Antigo Testamento, quando iam, o sumo sacerdote especialmente, quando ia oferecer o sacrifício pelos pecados, ele então, usando a estola sacerdotal, a roupa sacerdotal, ele colocava o éfode, um colete, e nesse colete havia 12 pedras que eram cravadas, 12 pedras que representavam ali as 12 tribos de Israel. O sumo sacerdote então adentrava o lugar santíssimo para oferecer sacrifício pelos pecados, e ele levava em seu peito ali uma representação do povo de Deus, da nação do Senhor, da igreja do Senhor no Antigo Testamento. As 12 tribos eram representadas, cada uma por uma pedra, e o sumo sacerdote entrava na presença de Deus para sacrificar, representando todo o seu povo. Esse puritano chegou a dizer o seguinte: Cristo, o nosso sumo sacerdote, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo, além do véu. E ele não levou simplesmente 12 pedras representando as 12 tribos. Ele levou o nome de cada eleito de Deus no seu peito. Cristo, na cruz do Calvário, levou o nome de cada um, dos quais ele morreria, entregaria, dedicaria a sua vida. Nenhuma gota, queridos, de sangue foi derramada em vão, em favor das suas ovelhas, um sacrifício de amor. Portanto, já que Cristo é o pastor, e só Ele é o pastor, aquele que por nós morreu e ressuscitou, aquele que levou os nossos nomes diante da presença do Pai, e de uma vez por todas resolveu o problema do nosso pecado, aquele que recebeu a ira do Pai em nosso favor para a nossa salvação. Portanto, só Ele deve ser pregado aos nossos corações. A igreja, irmãos, não precisa do Evangelho uma única vez. A igreja não precisa simplesmente crer um dia no Evangelho, como se isso só bastasse. A igreja precisa continuamente do Evangelho. É por isso que nós nos reunimos no dia do Senhor, domingo após domingo, por isso que nós frequentamos todas as atividades da igreja, por isso nós fazemos orações e leitura da palavra, porque precisamos do Evangelho dia após dia, momento após momento, irmãos. Não são só os novos convertidos que precisam do Evangelho, a igreja é edificada no fundamento do Evangelho e nutrida no fundamento do Evangelho. Precisamos do Evangelho diariamente, nos lembrando: nós fomos amados por Cristo, nós fomos comprados por Cristo, Ele levou o nosso nome na cruz do Calvário, Ele morreu para a nossa salvação, e esse mesmo Jesus vai nos sustentar até o fim. Quando os nossos pecados afligirem a nossa consciência, nos lembremos, é por causa de ser um pecador que eu preciso do Evangelho. Quando o diabo acusar as nossas consciências, quando o pecado acusar as nossas consciências, quando pessoas acusarem-nos de pecados, lembremos, irmãos, é porque eu sou um pecador, que eu preciso do Evangelho. E sabe de uma coisa?
A consciência pesada às vezes pode até estar certa, nós pecamos. Nós ferimos a lei de Deus, nós transgredimos a lei de Deus, é verdade por um lado. Mas também se lembre, minha consciência, o meu Salvador morreu por pecadores. Ele morreu por mim. Ele morreu para me purificar também desse pecado. Ele levou o meu nome. Ele me salvou e Ele me restaura por sua obra graciosa. A igreja é edificada, consolada e animada dia após dia pelo Evangelho. A igreja cresce no Evangelho. Nós edificamos uns aos outros no Evangelho. Portanto, irmãos, nunca é demais lembrar do Evangelho. Concluo esse ponto dizendo o seguinte: nós podemos cair no erro de entrar num moralismo cristão, num falso moralismo, numa ótica legalista, de focarmos apenas nos imperativos da palavra de Deus, do que nós temos que fazer, e até tentar ajudar uns aos outros nessa maneira de falarmos uns aos outros sempre e somente o que temos que fazer. E nós podemos cair num erro, como se de alguma medida, irmãos, em algum momento da nossa trajetória dependesse de nós. Apesar de que nós vamos viver sempre buscando agradar a Deus e obedecendo cada imperativo para agradar a Deus, nós nunca poderíamos nos esquecer dos indicativos de Deus, das declarações das verdades de Deus, do que Ele fez por nós. Cristo morreu, Cristo se entregou para me salvar, Cristo se entregou para purificar dos nossos pecados, Cristo está à direita do Pai, portanto Ele vai nos ajudar, Ele intercede por nós. Essa é a base, é por causa disso, é por causa do Evangelho que nós obedecemos os imperativos de Deus. Portanto, como filhos amados, Paulo diz, como aqueles que foram amados do Senhor, agora vivemos a vida a dedicar, a agradar a Ele. Mas é porque fomos amados, comprados, remidos. Cristo dedicou a sua vida, o Espírito Santo aplicou as bênçãos da salvação. É que vivemos essas coisas para a glória de Deus e para agradar ao Senhor. Portanto, esse amor sacrificial do Senhor edifica a igreja, consola, exorta, direciona, nutre e faz a igreja crescer na graça do Senhor. Precisamos do Evangelho e lembrar o nosso coração do Evangelho em todos os momentos. Em terceiro e último lugar, queridos, a expiação definida se baseia então na soberania de Deus no plano da salvação, versos 16 a verso 18. Jesus diz aqui que abraça outras ovelhas para criar um único rebanho, com a inclusão dos gentios, né? Ele assume então a sua vida após ressuscitar, depois de se entregar em favor dessas ovelhas, e que em todo tempo ele age voluntariamente sob a direção de agradar ao Pai, conforme a vontade do Pai. Olha o verso 16 então. Ainda tenho outras ovelhas, disse Jesus. Não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. No contexto aqui do judaísmo do primeiro século, né, no contexto aqui dos apóstolos e de Jesus, né, era comum pensar na obra de Jesus, né, na obra, na verdade, do Messias, de quem ele seria. Ele seria o Senhor e o Salvador de Israel. Era comum essa perspectiva acerca do Messias. Ele vai ser o rei, segundo a linhagem de Davi. Ele vai ser o filho do homem, ele é o filho do homem, profetizado em Daniel, em que as nações vão render honra e glória a ele, que vão se curvar e ele vai ter domínio sobre todas as nações, né? Mas era a perspectiva também de muitos, não de todos, mas de muitos, de que isso seria exclusivamente olhando para a nação de Israel. Quando nós olhamos, por exemplo, Atos capítulo 1, a pergunta depois de caminhar com Jesus, durante muito tempo seu ministério, os discípulos, né, perguntam a Jesus, olha, Jesus morreu e ressuscitou, certo? E a pergunta ali no capítulo 1, no início do capítulo 1 de Atos, dos discípulos para Jesus é, quando é que o reino vai ser restaurado a Israel? E Jesus responde, olha, vocês não se preocupem em relação a estas coisas, se preocupem em que vocês serão testemunhas do Evangelho, em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Em outras palavras, Jesus está mudando a ótica deles, de um reino para Israel, para agora o reino de Deus
no mundo inteiro. É como se a pergunta direcionada errada pelos discípulos fosse agora corrigida por Jesus. Vocês estão pensando no reino ser restaurado para Israel, enquanto a minha obra vai dar testemunho do Evangelho e restaurar ou trazer o reino para todas as nações. Mas, de fato, essa obra que Jesus fala aqui no verso 16, ainda não tão compreendida pelos discípulos, mas já mencionada e explicada, Jesus está dizendo, olha, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco aqui de Israel. Eu tenho ovelhas entre os gentios, e a estes me convém também conduzi-las. E eles, em determinado momento, ouvirão a minha voz, a voz do bom pastor, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Um conceito revolucionário, portanto, para pessoas ali em Israel entenderem. Ecoando mais uma vez Ezequiel 34, de que o Senhor mesmo iria procurar e conduzir, buscar as suas ovelhas e suscitar um pastor, como já fizemos a leitura. Esse seria o servo de Davi, o rei, que vem trazer o reino e restaurar então não só Israel, mas também trazer os gentios, uma expansão do povo de Deus, alcançando aqueles que Deus também amou e elegeu entre todos os povos da terra. Jesus aqui usa uma expressão muito interessante ainda no verso 16. Talvez na nossa tradução em português não capte tanto a ideia, rebanho e pastor. Palavra poimene e palavra poimê no grego. São exatamente as mesmas letras, só que as duas últimas estão invertidas, poimene e poimê, rebanho e pastor. Com isso, então, Jesus está trazendo o foco de que as duas coisas estão e devem estar muito próximas. Uma leitura rápida, uma leitura dinâmica, superficial do texto, poderia levar alguém, um estudioso, por exemplo, do grego, que estivesse lendo rapidamente o texto, ou alguém que conhece a língua naquela época, conhecia a língua naquela época, lendo o texto, então, poderia, numa ótica rápida, olhar a palavra como se tivesse repetida, de tão próxima que ela é. Com isso, então, o efeito disso aqui é dizer que o povo de Deus encontra a sua origem, o seu relacionamento ligado agora ao Salvador. O povo de Deus está sendo expandido, outras pessoas virão de povos estrangeiros e se unirão e serão um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, Jesus diz, porque eu dou a minha vida, sacrifício intencional. Mas ninguém toma a vida de mim, eu vou reassumir a vida, eu entrego espontaneamente. Jesus está dizendo, não é forçado a dar a sua vida, ele dedica, entrega, ele se voluntaria e passa a ser agora o segundo Adão da humanidade, ou o verdadeiro Israel, aquele que representa e substitui o seu povo. Portanto, por fim, ainda nesse verso, duas palavrinhas importantes aí, a palavra autoridade e a palavra mandato, Ele diz que tem autoridade para entregar e ele recebeu esse mandato. De outra forma, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha, mesmo na morte, Jesus não está sendo passivo. Ele está iniciando, voluntariamente fazendo, ativamente fazendo. Ele está no controle de todas as coisas, tá? E isso tudo em submissão também ao Pai, que também aprove a Trindade eterna, Pai, Filho e Espírito, quererem a salvação de um povo desta forma. Portanto, enquanto pessoas poderiam pensar, romanos iriam entregar Jesus, os religiosos judeus entregaram Jesus à cruz. Enquanto pessoas poderiam olhar por essa ótica, Jesus está lembrando da outra face da moeda. É da vontade do Pai. E eu mesmo entrego a minha vida, dedico a minha vida. Os apóstolos perceberam isso, e última citação aqui explicando esse texto. Atos capítulo 4, verso 27, os apóstolos ali disseram, fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Era da vontade, então, do Pai, do Filho e do Espírito que todas essas coisas acontecessem. E Jesus, então, reassumiria a sua vida após entregar a sua vida. Em todo momento, então, ele age debaixo da direção do Pai. Ele faz a vontade do Pai. E a igreja, irmãos, deve andar exatamente nessa direção. Nós fomos chamados também, em todo momento, a fazer a vontade do Pai e a dedicar a nossa vida. Irmãos, nós não fomos chamados para morrer numa cruz. Nesse sentido, a nossa missão é diferente da de Cristo.
Mas nós fomos chamados para obedecer à vontade do Pai e dedicar a nossa vida agora a agradar a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 9 especialmente, o apóstolo Paulo diz, olha, quer neste tabernáculo presente, na vida entre nós, ou deixando este tabernáculo para ir para a glória, o que nos importa é agradar a Deus, é viver de forma agradável a Deus. No verso 14 ele vai dizer, olha, porque o amor de Cristo nos constrange, porque Ele dedicou a sua vida agora para nós não vivermos mais para nós mesmos, mas para vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Agradar a Deus então debaixo da consciência de que o Pai ama. Você tem essa consciência? Você busca agradar a Deus lembrando da sua identidade em Cristo. Você busca obedecer ao Senhor, lembrando que esse mandato do Pai, de obedecer ao Senhor, na verdade, é uma resposta do nosso coração a termos sido amados por Deus. Quantas vezes você pensa em quem você é diante de Deus, para então viver e agradá-lo? Olha como é a ótica do Evangelho, queridos, porque Cristo morre por pessoas para salvar pessoas. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Paulo está falando aqui uma ótica que nós não poderíamos perder de vista jamais. Sede imitadores de Deus, uma ordem, não é? Sejam imitadores de Deus, obedeçam ao Senhor, em outras palavras. Mas qual é o fundamento disso? Paulo diz, como filhos amados. Talvez, irmãos, nós fracassamos na nossa obediência ao Senhor, porque esquecemos da nossa identidade em Cristo. Pensamos no que pessoas pensam a nosso respeito. Buscamos agradar pessoas em vez de agradar a Deus. Buscamos agradar a nós mesmos. Tomamos decisões equivocadas. Pensamos em nós, de nós por nós para nós, em vez de Deus por Deus para Deus. Porque nos esquecemos desta verdade como filhos amados. É porque Ele nos amou, irmãos. É porque Cristo amou a sua igreja, que agora eu e você vivemos a ser imitadores de Deus. Com isso, a implicação disso é que Deus está tratando e trabalhando o seu rebanho. Portanto, nós podemos, irmãos, e devemos nos dedicar à igreja local. Há um rebanho do Senhor aqui, queridos. Há eleitos de Deus entre nós, podemos nos dedicar na igreja. Podemos ajudar uns aos outros, porque Cristo morreu pela igreja. Porque há pessoas salvas, lavadas e remidas aqui entre nós. Nosso trabalho não é em vão no Senhor, se dedique a esse aprisco aqui, local. Mas também se lembre que Deus tem um outro aprisco entre os gentios. Nós deveríamos nos lembrar que há eleitos espalhados no mundo inteiro. E como igreja local, trabalhar em favor daqui, mas também trabalhar em favor da evangelização no mundo inteiro. Porque Deus tem o seu povo escolhido, porque Cristo morreu por esse povo. Podemos trabalhar, isso não vai ser em vão. Deus vai edificar o seu povo. Deus vai salvar o seu povo. Se envolva na missão do Senhor. Ore pela missão do Senhor, ore por sua igreja local, ore por um contexto transcultural. Se dedique ao Senhor e até se coloque a evangelizar pessoas diariamente. Se dedique na sua família, há pessoas que podem ser salvas lá, porque Cristo morreu por pessoas. Não há ninguém tão difícil que Cristo não possa alcançar, queridos. Olha eu e você aqui. Não há ninguém sem jeito que Cristo não possa salvar. Ore e se dedique a evangelizar. Cristo morreu por pessoas e vai salvar cada uma delas. Se envolva na igreja, dizime, oferte, dedique aqui à expansão do reino de Deus na terra.
se dedique à evangelização juntamente com a igreja, se dedique ao aconselhamento uns pelos outros, se dedique a todos os ministérios, porque vale a pena. Não é em vão o nosso trabalho. Cristo morreu por pecadores e vai salvar cada um deles, para a glória do seu nome. Esse plano, irmãos, eterno, soberano na salvação, Deus vai levar até o fim. Por último, concluo dizendo, pensando no nosso bom pastor e no Evangelho. O nosso bom pastor não protege suas ovelhas dos perigos só lá de fora. O nosso bom pastor protege as suas ovelhas de si mesmas, dos perigos do coração. O nosso bom pastor não carregou somente um cajado de madeiro. O nosso bom pastor foi erguido na cruz do Calvário, na madeira da cruz do Calvário, para poder salvar as suas ovelhas. O nosso bom pastor não alimenta as suas ovelhas simplesmente com pastos e águas tranquilas. O nosso bom pastor edifica, alimenta o seu povo, as suas ovelhas, com o seu corpo e com o seu sangue, a sua vida dedicada em nosso favor. Louvado seja Deus por essas bênçãos e essa verdade. Oremos ao Senhor mais uma vez, queridos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, te rendemos graças em nome de Jesus. Muito obrigado por nos lembrarmos da salvação que temos em Cristo, do bom proveito do Evangelho no favor de pecadores. Que a tua igreja seja sempre edificada, se lembrando de que Cristo morreu por pessoas definidas, escolhidas, e que a estes, Senhor, a estas pessoas, a tua salvação chegou e vai chegar àqueles quantos Cristo morreu e dedicou sua vida. Nos ajuda, diante dessas coisas, a nos envolvermos na missão da igreja local, também na missão da evangelização, na edificação do teu povo e no consolo de que Cristo morreu por nossos pecados. Muito obrigado por todas essas coisas. É no nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma alegria sempre para mim estar aqui com os irmãos, servindo os irmãos. Peço que os irmãos continuem sempre a orar e se lembrar de nós. Presbítero.